Vamos receber agora o Igor de Araújo. Ele é ator do filme, interpreta o policial Sérgio. Igor, parabéns, bem-vindo aqui ao All News. Me conte onde você estava, como é que foi acompanhar esse momento das indicações. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Rapaz, eu estava na internet aqui acompanhando, coloquei um canal de transmissão do YouTube e vi a premiação. A gente que é do elenco fez um grupo ainda na época do Festival de Cannes. A gente estava organizando grupos para viagem e aí os atores entraram, o elenco se formou num grande grupo de WhatsApp e no momento das indicações a gente estava acompanhando, escrevendo e colocando o texto em caixa alta, mandando figurinha, já tem santinho do Wagner Moura circulando pelo grupo. Então, foi um momento de muita, muita alegria. Poxa. Ô Igor, você esperava que acontecesse tudo isso com o filme que você participou? E de que forma você já comemorou a indicação para o Oscar? Ricardo, rapaz, a resposta sincera e absoluta é não. Nunca que alguém, eu acho que projeta algo assim. Até porque quando se faz o filme, eu não sei se é necessariamente a conquista de um prêmio que é o principal motor, né? A gente tem uma história para contar. Kleber estava movido a contar essa história e queria mostrá-la ao mundo. E se as pessoas iriam compreendê-la ou se elas seriam tocadas, é sempre um mistério, né? Como vocês estavam falando antes, há elementos no filme que são muito compreendidos pelos brasileiros, muito compreendidos pelos pernambucanos e recifenses, e há outros que são universais. A maneira como isso vai se equilibrar na cabeça do público, tanto estrangeiro quanto o nosso público aqui no Brasil, é algo que não está, eu acho que muito no controle de quem faz. Então, de fato, eu não esperava não, mas como o filme também já vinha conquistando premiações desde o Festival de Cannes, eu acho que se criou uma certa expectativa para esse momento, de maneira que não foi algo, não foi exatamente uma surpresa, mas de fato você receber 4 indicações ao Oscar é algo inacreditável, incrível. Como é Pablo. que você comemorou? Já Oi. comemorou? Rapaz, nesse momento, eu estou numa cidadezinha do sertão de Alagoas, chamada Delmiro Gouveia, fica no alto sertão aqui de Alagoas. E eu trabalho aqui, eu moro em Maceió, que é a capital, mas eu me desloco aqui para o trabalho e aqui eu estou sem a família, sem os amigos nesse momento, então estou comemorando aqui mais ou menos comigo mesmo, tentando celebrar e agora tendo a oportunidade de falar com vocês, assim. Que ótimo. Mas é essa comemoração. Muito bom. Legal. Pablo, você tem alguma pergunta aí para o Igor também? É um elenco, eu tenho curiosidade de saber, eu até conversei sobre isso com o Leonardo, assim, que é um cara meio sensacional. Esse processo de preparação, eu acho sempre muito fascinante, o processo de preparação do elenco, os ensaios, a visualização das cenas, as memórias emocionais que você resgata para interpretar o personagem em determinados momentos. Queria que você pudesse esclarecer um pouquinho como é esse processo, até para entender o que é a preparação de elenco e a importância disso. Uhum. Rapaz, eu acho, Pablo, que há dois encontros assim no momento da preparação, que é aquela forma como cada ator encara o trabalho e a forma como o diretor e eventualmente o preparador encaram e como essas coisas combinam, né? Particularmente, não posso falar por mim nesse caso, sempre tentei colocar no horizonte a perspectiva de que se isso estivesse acontecendo comigo, como eu poderia reagir ou o que poderia acontecer. No entanto, o Kleber também dava para a gente elementos de muita precisão naquilo que ele queria fazer. Lembro, por exemplo, que ele às vezes pedia para a gente fazer um leve gesto, porque parecia que ele já de antemão conseguia ver o quadro e saberia o efeito exato. Às vezes era uma sensação de muita precisão da parte dele nesse sentido. É como se ele já soubesse coisas que ele queria acrescentar que não estavam no roteiro, que surgem no momento também, nos ensaios, mas que de alguma maneira também fazem com que você compreenda melhor a situação. E você era muito interessante porque ele às vezes falava coisas e você fazia e você dizia, eu acho que era isso mesmo que cabia aqui. Parecia muito natural. Claro, pelo fato dele estar gestando esse processo há muitos anos, ele levou alguns anos para escrever o Agente Secreto e, portanto, ele parece que já conseguia visualizar muito do filme, e até antes, claro, de nós ali, que estávamos tomando contato
aquilo pela primeira vez. Boa. Paula, tem pergunta? Eu tenho, na verdade, acho que aproveitando esse momento também, que tem essa categoria nova no Oscar do cast, né, direção de elenco. Como foi para vocês nesse grupo do WhatsApp também ver o elenco em conjunto, né, tá ali sendo celebrado nessa premiação? Como foi a reação de vocês nesse momento? Paula, mais cedo houve uma outra entrevista e houve uma pergunta assim, semelhante. E eu, antes da entrevista, sabendo que iria dar entrevista, fiquei dizendo, mas como é que eu descrevo uma coisa para além da palavra alegria? Porque a alegria é a coisa que mais domina, né? Então, eu não sabia exatamente dizer como eu estava processando aquilo tudo. Agora a coisa vai acalmando um pouco, a gente vai tendo essa perspectiva. E quando eu vejo o elenco, assim, há algo muito interessante no Agente Secreto, que é o seguinte, eles mesclaram de maneira muito interessante, enfim, uma palavra muito genérica, mas atores muito conhecidos do público, como o próprio Wagner, o Maria Fernanda Cândido, o Duquia, que infelizmente nos deixou no ano passado, e atores da nova geração que também começam a ser muito conhecidos, como o Gabriel Leone, Alice Carvalho, e atores de um cinema, já que não é tão comercial, mas que já estão na estrada há um bom tempo, atores que estão começando também, atores de todos os lugares do Brasil. Nesse filme, no Nordeste, há sotaques diversos, há sotaques de Alagoas, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte. No Sudeste, há mineiros, paulistas, no Sul também, há gaúchos no filme. Foi uma composição incrível, apesar de se passar numa única cidade, há personagens de todos os lugares do Brasil. Você tá otimista, ou Igor? Rapaz, essa coisa de estar otimista é complicado, porque eu sou uma pessoa um pouco cética, até amigos vieram me parabenizar depois das indicações e eu ficava tentando dizer, gente, eu acho que já está muito bom assim ser indicado, e essa coisa do velho clima de Copa do Mundo que domina, né, esses momentos, é muito bom, porque você tem uma grande torcida, mas também é muito perigoso, porque se houver eventualmente uma frustração, né, nessa premiação, a gente volta para casa um pouco culpado de dizer assim, nós não conseguimos trazer a taça. Então há um lado bom nisso, mas também há um outro lado que é esse temor, assim, de você dizer, será que a gente vai decepcionar alguém se não trouxer eventualmente um prêmio? Né? Vai nada. Igor, uma coisa que eu queria saber, uma curiosidade, você já conhecia antes a Tânia Maria, que é um dos sucessos do filme, né? O New York Times hoje fez uma matéria sobre ela, é uma personagem diferente. Você já conhecia ela? Fala um pouco dessa mulher que realmente me chamou muita atenção. Dona Tânia, eu havia feito um trabalho em 2022 com o Léo Laca, que foi o preparador de elenco, uma minissérie chamada Delegado, que é produzida também pelo Kleber. E Dona Tânia estava nessa minissérie, mas eu não cheguei a contracenar com ela. No Agente Secreto, a gente também não contracenou, mas nos momentos de celebração do filme, na pré-estreia que houve em Recife, a gente se encontrou e eu lembro de chegar nela e dizer, Dona Tânia, a senhora, eu já havia assistido o filme em Cannes, e eu disse, a senhora é maravilhosa, a senhora está incrível. Eu lembro até de um vídeo, uma crítica que Pablo fez, falando do spin-off. Acho que ele foi o primeiro a falar sobre essa coisa do spin-off de Dona Tânia, de Sebastiana. E eu falei, a senhora está incrível. Ela, muito obrigado. Ela sempre, né, muito ética, assim, muito obrigado. E ela já havia assistido o filme em Brasília, numa sessão que houve. E eu lembro de ter perguntado, a senhora foi ver o filme em Brasília com o presidente Lula? O que foi que a senhora falou com ele? E aí ela disse, eu disse que queria fazer mais filme. Ele me perguntou o que a senhora quer. Eu falei, eu quero fazer mais filme. Se ele perguntou é porque queria ouvir, né? Ela é muito espontânea. Então, ela é uma figura ótima. Vamos ver. Estamos aqui já na torcida, Igor. Conte conosco. 15 de março, né, em Los Angeles, a cerimônia. A gente vai acompanhar daqui, mandando boas energias sempre e torcendo pelo cinema nacional. Um abraço, viu? Parabéns pelas indicações. Obrigado, gente. Um abraço.